reforma da Previdência e a fusão da Embraer com a Boeing, que o governo decidiu não vetar. E hoje foi divulgada a foto oficial do presidente Jair Bolsonaro. Pelos próximos 4 anos, assim estará a galeria dos ex-presidentes da República à espera de mais uma foto. E ela foi divulgada hoje. Com a bandeira do Brasil ao fundo, Jair Bolsonaro aparece usando o mesmo terno azul que vestia durante a posse semana passada. Em breve, a imagem estará em todas as repartições públicas federais do país. No Palácio do Planalto, dia de apoios e de dúvidas sobre a reforma da Previdência, primeiro grande desafio do novo governo. O governador de São Paulo, João Dória, saiu de um encontro com Bolsonaro, garantindo votos a favor. Se aprovada for, ela muda o Brasil. A reforma da Previdência, sendo aprovada, ela terá um efeito transformador no país, permitindo que o crescimento possa saltar dos 3% que estão hoje previstos para 5%. Outra apoiadora da reforma, a deputada eleita Carla Zambelli, saiu do Planalto se dizendo preocupada com o corporativismo na discussão do projeto. Não só dos militares, mas do judiciário principalmente. Eu acho que a questão do judiciário é mais grave do que dos militares, né? Até porque a incidência sobre a folha dos militares é maior. Então, quando você vê incidência sobre a folha dos militares, incidência sobre a folha do judiciário, desembargadores, promotores, procuradores, juízes, é assustador. Enquanto aguarda a proposta final sobre a Previdência, Jair Bolsonaro reuniu hoje ministros e técnicos para discutir outro assunto, a fusão entre a empresa brasileira Embraer e a multinacional americana Boeing. Depois de ouvir os ministros, Bolsonaro disse que não usará o poder de veto da presidência, ou seja, não vai impedir a união entre as duas companhias, num negócio estimado em quase 16 bilhões de reais. A Embraer foi privatizada em 94, mas o governo brasileiro seguia com a chamada Golden Share, a palavra final nas transações da empresa produtora de aeronaves. Na Secretaria de Governo da Presidência, um grupo independente de juízes chamou a atenção. A comitiva, recebida pelo ministro Santos Cruz, veio pedir ajuda para combater o tráfico de influência e a corrupção no judiciário. A pauta que nós trouxemos para a reunião foi gratificante pela forma como foi recebida, não é? O ministro se mostrou, assim, em alguns aspectos, até assustado com alguns pontos que nós trouxemos ao governo. Santos Cruz embarca amanhã para Porto Alegre. Ele dará o pontapé inicial no cronograma de privatizações do novo governo. Nesse momento nós temos uma lista com cerca de 70 a 75 projetos desses, né? Essa lista será ampliada brevemente, aproveitando obras inacabadas que estão sendo analisadas e que, se forem eleitas como estratégicas, elas também passarão por um tratamento técnico e vão entrar nesse bolo de ofertas. E o governo definiu as condições para a liberação da posse de armas. A medida vai ser tomada por decreto do presidente Bolsonaro. O dia foi de reuniões no Palácio do Planalto para acertar os últimos detalhes do decreto que libera a posse de armas. No decreto, ficou definido que para pedir autorização de posse é preciso ter pelo menos 25 anos, não possuir antecedentes criminais, ter curso de tiro e aprovação em exame psicológico. Depois de atendidos esses requisitos, pode pedir a autorização para até 2 armas quem comprovar que mora em zona rural ou em cidade com elevados índices de violência, o que o governo considera mais de 10 homicídios por 100 mil habitantes. Quem é dono de estabelecimento comercial, além de agentes públicos de segurança e colecionadores, caçadores e atiradores que tenham registro no comando do Exército. Quem tiver criança, adolescente ou pessoa com deficiência mental em casa terá que ter cofre para guardar arma de cano curto. Para armas de cano longo, em qualquer situação, será exigido um lugar seguro para armazená-las. A previsão da equipe de governo é que até amanhã de manhã o decreto esteja pronto. Alguns pontos do texto ainda precisam de ajustes. O comando do Exército também está sendo consultado para acertar alguns detalhes. Há arestas também a serem aparadas no Ministério da Economia. A equipe do Planalto e Paulo Guedes estudam a possibilidade de baixar a alíquota dos impostos, o que tornaria a arma de fogo mais barata para o consumidor.
A assessoria de imprensa do Palácio do Planalto confirmou hoje a demissão de Alex Carreiro do cargo de presidente da Agência de Promoção de Exportações do Brasil. O anúncio da demissão de Alex Carreiro da presidência da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, APEX, já havia sido feito ontem pelo ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Alex Carreiro teria batido de frente com o ministro em mudanças que fez na instituição. Mesmo assim, cumpriu o expediente normal hoje, segundo nota da própria agência. O documento diz que Carreiro, nomeado para o cargo pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, teve compromissos internos e recebeu autoridades de Estado para audiências. Alex Carreiro teria tentado um encontro com o presidente Bolsonaro no final da manhã para mudar a decisão, mas não foi recebido. Após a polêmica, o presidente recebeu o embaixador Mário Vilalva, indicado pelo Ministério para ocupar a presidência da APEX, e o chanceler Ernesto Araújo, e confirmou o desligamento de Alex Carreiro. Mário Vilalva é diplomata de carreira e já foi embaixador no Chile, em Portugal e na Alemanha. Ele é especialista em negociações comerciais. Há 3 semanas da eleição interna no Congresso, a oposição promete formar um bloco para disputar com o candidato do governo na Câmara, o atual presidente Rodrigo Maia. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, bateu o martelo na noite desta quarta-feira. Também no Senado, assim como na Câmara, a eleição para a presidência será por votação secreta. Para o magistrado, é preciso respeitar a autonomia do legislativo e a harmonia entre os poderes, além de garantir a segurança jurídica. A decisão não surpreendeu os senadores, que agora se mobilizam contra o favoritismo de Renan Calheiros, que presidiria o Senado pela 5ª vez. E pretendem levar a disputa para segundo turno. Pode o senador que votou em determinado candidato fazer um exercício de valor e cotejar entre 2 que foram melhor votados o que é melhor para o Senado. Democrático, quem ganha com isso é a imagem do Senado e o povo brasileiro. Para que o segundo turno aconteça aqui no Senado, ampliando as chances dos governistas, vai ser preciso fazer valer uma decisão da mesa diretora da casa, segundo a qual só ganha a eleição em primeiro turno o candidato que conquistar 41 votos entre os 81 senadores. Já na Câmara, a oposição se mobiliza para fazer frente à candidatura de Rodrigo Maia, que já teria o apoio de 12 partidos. As portas do PT se fecharam hoje para o Democrata. Com os 56 deputados, o partido tem a maior bancada da Câmara e passou a descartar o apoio a Maia a partir da aliança do deputado com o PSL, legenda do presidente Bolsonaro. Maia se reuniu hoje com outros partidos de oposição, como o PSB, PDT e PCdoB. Mas as conversas não avançaram. O PSB declara que tentará formar bloco com os demais partidos contra a candidatura de Rodrigo Maia. A família da brasileira Rosinei Trindade, que está desaparecida em Portugal, faz um